chegando animados para a entrega da Casa do B. A obra ainda não está 100% pronta, nós continuamos na reta final, mas eu tenho recebido muitos pedidos de atualização da Casa do B, então eu escolhi esse dia lindo de verão para mostrar para vocês como está a história por aqui. Hoje eu vou explicar melhor como que é a setorização da casa no terreno e mostrar essa entrada aqui, que ainda não foi mostrada em detalhes. A câmera está exatamente em frente ao portão de entrada da garagem. Toda essa paginação, todo esse desenho de pedras de acesso foi refeito por completo. Então nós temos um caminho de pedras aqui para a entrada do carro, uma área maior pavimentada, que é a área de manobra desse carro também, dando um acesso direto à garagem. Depois nós temos um outro caminho que vem do portãozinho de entrada. Já já eu mostro lá. Mas o pedestre que entrou pelo portãozinho de entrada, ele tem esse caminho levando à porta de entrada da casa, ou tem um outro caminho que também foi todo refeito, que leva para o lado externo, que tem um acesso pelo afastamento lateral, onde a gente chega lá na parte do deck e da sauna. Daqui a pouco a gente desce. Nós escolhemos uma pedra natural para fazer toda essa paginação. Essa aqui é a pedra São Tomé amarela. É uma pedra mais resistente, normalmente a São Tomé, algumas versões dela é mais porosa, é uma pedra frágil, mas essa não, é uma pedra que tem resistência para aguentar o peso de um carro. Ela fica muito linda quando ela é intercalada com grama, mas quando a gente tem um movimento grande, ou de carro, ou mesmo de pedestre, isso pode não funcionar muito bem. Então nós optamos por fazer o rejunte de cimento com caquinhos de pedra, quando a gente tinha uma distância grande entre as pedras principais, como por exemplo aqui, ó. Então a gente tem uma pedra principal, outra pedra principal e uma emenda grande entre elas. Então, em vez da gente ter só o concreto aqui, nós colocamos caquinhos da mesma pedra. Essas pedras, elas são selecionadas no local, mas também elas são trabalhadas no local para a gente conseguir esse encaixe perfeito. Não necessariamente elas tinham exatamente essa forma. Às vezes é necessário aqui em obra quebrar uma pontinha, né? Para a gente fechar esse desenho, para a gente fechar esse quebra-cabeça, eles conseguem sim contornar, desenhar, quebrar essa peça em obra para a gente ter esse quebra-cabeça fechado perfeito, como foi feito aqui. Essa parte aqui ao lado, eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo sobre o canil, mas já adianto que toda essa contenção aqui em pedras também desse jardim foi refeita. Muitas dessas pedras não estavam aqui, elas estavam em outras partes do terreno. Nós agrupamos isso tudo e fizemos essa contenção. Essa parte do terreno, ela era muito irregular, existia um buracão aqui para trás. Eu vou mostrar isso em detalhes no outro vídeo, mas nós demos uma organizada nisso tudo, tanto na topografia quanto no paisagismo. Antes, esse piso aqui, que era de outra pedra, ele era mais baixo, bem mais baixo do que esse nível final. E aqui a gente tinha como se fosse uma rampinha também de concreto, vencendo o desnível do piso para a garagem. Isso também estava feio, esse concreto ele foi se quebrando com o tempo, com a passagem do carro. Então, ao fazer essa nova paginação, nós subimos esse nível e agora a gente tem um desnível mínimo, praticamente zerado. Esse caimento ele também foi pensado para quando chovesse, para essa água não acumular aqui e nem ir para dentro da garagem. Agora estava chovendo bastante e a gente pode ver como a gente não tem água acumulada, como essa água se distribuiu bem, com exceção de um único ponto que vai ser refeito, que é isso aqui, ó. A gente tem um pequeno desnível também desse patamar de acesso para lá e esse desnível para cá, formando uma parte mais baixa aqui que deveria levar essa água toda para o jardim. Mas essa pontinha ficou um pouquinho mais alta, então acumulou, olha, uma pocinha de água aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai só abaixar essa pontinha aqui para que essa água termine de descer. Tá fácil resolver. Para o lado de cá, a paginação também chegou até o fundo. Aqui, dando acesso ao canil, que depois a gente vai falar dele. Aqui, dando acesso à área de serviço da casa. A gente vai chegar aqui por baixo depois. E deixamos alguns pontos de grama, alguns pontos para o jardim aparecer, como nesse pedacinho, para não ficar tudo muito árido. E agora, invertendo a câmera, vocês vão ver melhor a entrada. Aqui também a gente deixou entre os carros uma faixa de grama, separando este caminho deste, uma faixa de grama do que é carro para o que é visitante. E aqui também.
O jardim está quase na reta final. A Flávia Durso, ela vem essa semana para finalizar, para ver o que mais de planta que falta em algum ponto ou outro, mas 90% já está pronto. Aqui vocês podem ver que a gente tem um restinho de obra, estamos quase finalizando, mas agora a gente vai fazer o caminho lá para baixo. Todo esse caminho de pedras foi refeito. E aí, em determinados pontos estratégicos, nós criamos alguns patamares. Aqui, por exemplo, é um patamar de acesso a esse quarto. Aí a gente colocava, então, uma pedra maior, uma pedra de distribuição. Por aqui o caminho segue. Aqui para baixo, o paisagismo já está super lindo também, todo prontinho. Aqui a gente vê como as plantas tamparam essa visão da casa lateral. Aqui mais um patamar de distribuição, nós temos acesso a uma parte da casa, existe uma entrada lateral por aqui. Todo esse paisagismo aqui também foi refeito, nós mudamos todo o conceito que tinha anteriormente, criando esse pátio, criando essa área grande pavimentada. E aí um caminhozinho menor aqui de acesso ao porão que a gente tem ali embaixo. Durante esse Mãos à Obra eu mostrei que nós refizemos toda a textura externa da casa. Era uma textura que tinha sido feita em obra, uma textura de concreto que foi feita em obra com argamassa. A gente não conseguia recuperá-la, ela estava soltando. Então nós descascamos essa fachada toda e aplicamos uma nova textura. Eu tenho recebido muitos pedidos por aqui para dar mais informações sobre a textura que eu utilizei e por isso eu fiz um vídeo específico. Essa textura é uma textura da fábrica da Capo, especial para a área externa. E eu contei tudo sobre ela em um dos vídeos do meu escritório novo. O Sonho de Consumo parte 3. Descendo, colocamos um portãozinho para impedir o acesso das cachorras à parte social aqui de baixo. A intenção é que elas fiquem lá em cima mesmo para fazer a proteção da rua e se é um dia de festa, de maior movimento e o B quer impedir o acesso delas para cá, o portão fica fechado. Aqui tem uma novidade incrível que eu ainda não tinha mostrado. Falei muito sobre isso, mas não mostrei. Contei que nós tínhamos um outro patamar de distribuição aqui, que a gente estava chamando de pracinha, que dá acesso à ducha, que dá acesso à parte externa do terreno e que dá acesso ao deck e a nossa famosa sauna. Falei muito dessa sauna durante o Mãos à Obra. Nós fizemos um patamar, aqui uma base concretada, uma lajinha para ela. É uma sauna toda de vidro, uma sauna úmida. Olha só, vocês podem ver os dois motores aqui. E olha que delícia, daqui de dentro a gente conseguir enxergar toda essa mata. Vocês vão ver que está tudo molhado, está tudo um pouquinho sujo porque tem chovido muito forte. Então caem folhas, cai sujinho. O mobiliário está todo coberto. Mas ainda assim dá pra gente recapitular essa área aqui do deck, passar por aqui novamente. Essa parte do deck, que agora está toda meio desmontada por causa da chuva, ela já tinha sido mostrada em mais detalhes nos vídeos anteriores e depois, quando nós fizermos realmente a inauguração, o vídeo final da casa, eu vou mostrar isso tudo lindo e montadinho. Mas agora eu quero levar vocês até lá embaixo, para vocês verem o paisagismo totalmente pronto. Aqui continua o nosso caminho de pedras, que foi todo refeito, a nossa escadinha. Olha o paisagismo, como cresceu, olha como que isso tudo está fechando, né? Nós quase não temos terreno à vista mais, é tudo vegetação, tudo plantas. Tá muito lindo. Isso aqui, para quem lembra, para quem acompanhou essa série toda, era um matagal, a gente não conseguia nem entender a topografia do terreno, parecia um terreno abandonado aqui para baixo, porque era o terreno original mesmo, que não tinha sido mexido, e agora a gente tem isso tudo organizado. Aqui um outro caminho de acesso à parte de baixo do deck, para a gente dar manutenção no motor do spa, e aqui um novo caminho que leva até lá embaixo. Aqui realmente tudo praticamente pronto, sempre tem uma repescagem, um galinho seco para tirar. Ai, não vou conseguir. Por isso o paisagismo vem aqui novamente, mas falta muito pouquinho. Olha que lindo que ficou isso aqui, gente, isso não era nada, a gente nem conseguia transitar.
Fizemos um patamarzinho, né? Teve uma conformação do terreno aqui, foi tudo gramado. Eu contei que onde a gente tinha esse tronco de árvore caído, original já do terreno, já estava aqui caído, foram plantadas essas jiboias que vão tomar conta disso aqui, que vão crescer, que vão se enroscar nesse tronco e vai virar uma escultura verde linda aqui. Da mesma forma, a gente tinha a ideia de aproveitar esses troncos que também já estavam aqui caídos, cortar isso para virar banquinhos e a gente deixar aqui espalhado nessa pracinha. Vamos ver se a gente ainda consegue fazer isso a tempo de eu mostrar. Aqui uma outra curiosidade, eu contei nos vídeos anteriores que nós faríamos nessa primeira jardineira uma hortinha, com temperos, folhas e tal que o B pudesse usar em casa. Mas isso cresceu muito rapidamente, nós estamos no período de chuvas, a horta se desenvolveu muito e a verdade é que o B não cozinha em casa, praticamente não cozinha. Então isso aqui acabou inutilizado. Vejam a couve, por exemplo. Quanta couve sobrando nós temos aqui, isso aqui vai crescendo demais se não é colhido com frequência, então no final das contas o B pediu para a gente eliminar a hortinha, deixar uns poucos temperos que são mais ornamentais e entrar com a lavanda em parte dessa jardineira também. E para a gente fechar a volta na casa agora, a gente vai passar pelo pátio lateral, pátio de serviço. Eu recebi muitas perguntas sobre a lona que nós utilizamos nesse toldo. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não utilizei o policarbonato, por exemplo, no lugar dessa lona e pediram para ver esse material mais de perto. Nós fizemos sim o orçamento desse toldo com o policarbonato e com a lona. O que acontecia com esse orçamento? O policarbonato ele tem uma durabilidade maior que a lona, dobro do tempo de garantia, mas ele também custava o dobro do preço. A lona tem uma durabilidade menor, mas custava metade do preço. Como o orçamento da obra foi ficando apertado, com tantas coisas a mais que nós estamos fazendo, o B optou por fazer o toldo com a lona nesse momento. Mas funcionou muito bem, agora eu vou mostrar de pertinho. Eu vou ver se eu consigo ali na área de serviço algo para a gente encostar nessa lona. Olha só, então ela está muito esticadinha, deixa eu sair daqui. A lona, ela é muito esticadinha, ela não faz curva, ela parece um policarbonato, mas é muito fininha e na verdade ela não é rígida, olha só. Só que ela tem esse desenho nela como se fosse um quadriculado, ela lembra na verdade um vidro aramado, a gente olhando de perto. Porque esse desenho ajuda a camuflar, inclusive, um pouquinho da sujeira. Como eu falei anteriormente, tem chovido muito, então a gente pode ver a quantidade de folhas, de gravetinhos, né, de sujinho aí em cima, mas isso é fácil de limpar também, é só jogar uma mangueira com água, passar uma vassoura e tá tudo resolvido. E aqui a gente termina a volta, chegando novamente lá na entrada. Ano que vem, em janeiro, provavelmente eu já consigo mostrar isso tudo perfeito, prontinho e iluminado para vocês. Ainda sobre a textura, eu quero mostrar um detalhe que foi refeito aqui na obra. Nós colocamos esse acabamento de topo em toda a fachada da casa. Esse acabamento ele avança um pouquinho, formando um dentezinho que vira uma pingadeira. Ele, além de dar um arremate de topo, ele ajuda a proteger a fachada da água de chuva, aquela água que pode escorrer e vai manchando a fachada. Existem ainda duas demandas que eu não respondi. A primeira, mostrar a iluminação do jardim, mostrar a iluminação desse caminhamento todo que eu mostrei até lá embaixo. Eu ainda vou fazer isso, provavelmente isso vai ser finalizado essa semana. E segunda, falar também sobre a irrigação que nós fizemos para esse jardim. Então eu vou aproveitar e vou mostrar isso tudo junto em um único vídeo, tomara que em janeiro. Agora sou eu que aguardo ansiosa os comentários de vocês sobre essa transformação que está prestes a ser finalizada. Me contem se ainda tem dúvidas, me contem o que acharam e se gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.